Fala galera, meu nome é Lael Lopes, esse é o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cristiane Serra, estamos aqui em terras catarinenses. Eu não vou dizer chegamos em Santa Catarina, porque a gente já estava aqui, né? Exatamente. Agora, mas a gente está fisicamente em Santa Catarina agora. Exato, agora a gente tem o nosso cantinho em Santa Catarina. Exatamente. Chegamos aqui, comemos um camarão, né? Muito camarão. Vamos inteirar, tomamos uma cerveja, né, Cris? Só uma. Para comemorar. Sim. E aproveitamos que estamos aqui e vamos gravar um episódio especial aqui com convidados de Santa Catarina, né, Cris? Que a gente descobriu que o nosso convidado de hoje também é gaúcho. Ele também é gaúcho. Ele fez o certo, que foi fugir de Porto Alegre e vir para Florianópolis. É verdade. Né? Eu confesso que eu tô com inveja dele já. Maravilha. Cris, quem que tá com a gente hoje aí? Hoje está o Rômulo Simas, um dos fundadores da Movit. Rômulo, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês, meus conterrâneos. Né? Matar um pouco da saudade do sotaque gaúcho, né? É bom ouvir um bar capaz. Barbaridade. Então, eu sou o Rômulo Simas, sou cofundador da Movit. Então, a Movit é uma empresa de tecnologia, já estamos no 7º ano aqui em Santa Catarina. Então, trabalhamos ali com soluções cloud, então somos especialistas. E é um prazer enorme, de verdade, estar aqui com vocês. E vamos trocar um papo, Legal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo. Maravilha. Sobre assuntos que a gente adora. Né? Maravilha. Obrigado por vir aqui aceitar o nosso convite aqui para o podcast. E fazendo uma abertura aqui um pouco, né, para aquecer aqui o nosso diálogo. Rômulo, a gente vem falando bastante de digitalização do mercado, o mercado se tornando mais tecnológico, o mercado se tornando muito mais ágil, né, e muito mais sem fronteiras. Isso a gente fala, logicamente, que a gente está partindo para uma parte de digitalização do mercado, e algo que é muito importante para essa parte de digitalização do mercado são as soluções em cloud. E daí eu queria que tu explicasse um pouco para a galera o que é cloud, né? O que é a nuvem. Todo mundo fala, não, tá na nuvem, e muita gente provavelmente não entende muito bem onde fica a nuvem. Eu posso ver essa nuvem, eu posso tocar nessa nuvem, o que é essa nuvem, quem provê esse serviço de nuvem. Então eu queria que tu explicasse um pouco para a galera o que é essas soluções de cloud, né, de computação em nuvem, cloud computing. Então explica aí um pouquinho para a galera que está escutando esse termo pela primeira vez. Muito bom. Primeiro assim, né? Não quero chover no molhado falar de pandemia, né? Vamos pegar as oportunidades que ela nos trouxe. Então, primeiro que isso acelerou demais nesse momento. Então, aí se fala em ter acelerado 5 anos em 1. Sim. Né? Com isso, tudo isso que a gente passou, não porque foi pensado, e sim porque foi necessário. Sim. Ali foi um momento em que as empresas tiveram que agir muito rápido para se digitalizar, né? Mas, claro, muitas já estavam. O que é um serviço em cloud, né? De uma forma assim, bastante didática? Quando a gente pega o nosso celular, por exemplo, o WhatsApp, e troca um celular por outro, tá tudo aqui no meu celular, veio todos os meus dados aqui no meu celular, pegando um exemplo de pessoa física, porque aqueles dados não estavam no celular, estavam num servidor, na tal da nuvem, que não é na nuvem, né? É um servidor físico em terra, mas que é um serviço que usa via internet e não depende do equipamento físico. Né? Sim. Então, isso é um exemplo inicial super didático. Indo para o mundo das empresas, pegando ali, então, também como exemplo, vamos pegar aí o iFood, por exemplo. Quando usa um aplicativo, uma solução do iFood, ele está em servidores que estão em algum lugar, em cloud, né, em nuvem, onde roda aquele serviço, aquele aplicativo. Antigamente, ainda tem muito, né? Na verdade, a maioria das aplicações ainda não estão em nuvem, ainda estão on-prem, mas cada vez mais tendo esse movimento acelerado para a nuvem. Mas, poxa, por quê? Né? E o que isso traz de benefício e por que eu tenho que ir para a nuvem ou ficar on-premise, né? ou com servidores em casa, como se fala? Porque na nuvem gera escalabilidade. O que é isso? Perfeito. Pegar o exemplo do iFood. Imagina, chega lá sexta-feira de noite, todo mundo vai pedir seu lanche. O que isso acontece? Uma avalanche de pedidos ao mesmo tempo,
quase que incontrolável em cima dessa demanda. Sim. E aí a nuvem permite algo chamado elasticidade. O que é isso? Pode mandar aqui, pode estressar o meu servidor, que a elasticidade vai permitir que aquela aplicação não tenha uma sobrecarga. Diferente caso estivesse num servidor em casa, ele vai ter um limite. É derrubar o servidor. Derruba o servidor, ou tem toda a questão de backup, disaster recovery, uma sopa de letrinhas aí. Mas a nuvem permite essa elasticidade. Então, quando precisou daquele recurso, a nuvem ela é praticamente infinita. A gente pega aí Google, Amazon, Azure, elas são praticamente infinitas em relação a recurso. E o segundo ponto que é bacana é a questão de custo. Sim. Porque na nuvem se paga aquilo que se realmente utiliza. Então, é uma mudança de comportamento. Quando eu tenho servidores dentro da empresa, da indústria, seja lá qual for, eu pago por aquele recurso e mesmo se eu não usar, eu vou pagar do mesmo jeito. Só que eu tenho que ter recurso sobrando para quando eu precisar ele estar ali. Tem que ter uma margem de segurança ali em cima. Sim. Exato. Então, eu nunca vou usar 100%. Sim. E quando eu contrato serviços em nuvem, que, de novo, não está sobre a minha gestão direta, eu tenho lá, sei lá, 50 máquinas virtuais no meu ambiente. Eu preciso agora de mais 20. Eu vou ali e contrato mais 20. Eu desligo máquinas de noite, porque eu não uso. Eu estou economizando dinheiro. A gestão financeira também sobre a nuvem, ela é muito mais eficiente, muito mais clara e com as informações muito precisas daquilo realmente que eu vou usar para o que eu precisar para a minha aplicação, para os meus servidores, para o RP, para o CRM e para os serviços. Por isso que a nuvem hoje ela está sendo tão utilizada, principalmente por empresas de tecnologia. Perfeito. Dificilmente hoje empresas de tecnologia se vão criar uma nova solução. São raros, se é que existe, algum caso que ele ainda vai criar como cliente servidor. Ele vai usar na nuvem, consegue implementar mais rápido, chegar mais rápido no usuário final, ser mais eficiente e muito mais rápido em mudanças e tudo mais. Perfeito. E isso é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala em nuvem, o público mais leigo ele vai automaticamente lembrar somente do Dropbox, do Google Drive, que é onde eu hospedo minha documentação. Mas quando a gente fala de soluções de nuvens, talvez hoje o que mais... Daí baseado aqui na minha cabeça e eu estou aqui com o especialista que vai me corrigir. Fonte minha cabeça. Fonte minha cabeça. Mas talvez o mercado que seja mais atrativo para quem presta esse serviço de nuvem justamente é a hospedagem de aplicações, de configurações de máquina para rodar aplicações, que hoje em dia, se tu tem, como tu falou, né, antigamente o cara tinha que pegar uma máquina, configurar uma máquina com poder de processamento, com poder de capacidade de armazenamento para rodar aquela aplicação. Hoje tu desenvolve uma aplicação, se tu precisa de uma certa capacidade, tu configura a máquina para isso. E se a tua aplicação se tornou mais robusta e tu precisa de mais configurações, mais poder de processamento, tu vai lá e configura a sua máquina para atualizar. Então, isso eu acho muito interessante. Inclusive, isso está extrapolando também só o mercado de aplicações, né? Hoje a gente está tendo... E daí isso é uma pergunta que eu faço, né? Hoje, no mercado de games, a gente está começando a ter muito acesso remoto ao mercado de games, né? Tu roda em qualquer computador um game muito pesado que vai ser processado em um computador em nuvem. E dizem muito por aí, que eu tenho estudado, tenho lido um pouco, né? Tem que me informar um pouco para vir conversar, né? Que fazer o tema de casa. Exatamente, que uma das possibilidades no futuro é a própria computação de uso pessoal também ter a sua capacidade de processamento em nuvem. Então, tu vai ter muito mais um ponto de acesso, como se fosse um notebook com acesso mínimo ali, vamos dizer assim, com um processador mínimo, e que tu acessa via internet um computador com maior processamento, e daí a pessoa já pensando nisso para fazer edição de vídeo, para fazer, né, sei lá, alguns serviços que dependem de um maior processamento, mas que esse processamento não vai rodar dentro da máquina, mas sim vai ser através de um acesso remoto. Como que está isso hoje? A gente está perto disso? A gente está longe disso? Né? Faz sentido isso que eu falei ou eu me informei errado?
Fez muito bem o tema de casa, hein? Vai ganhar uma estrelinha no caderno. Não me deixa... Na nuvem, vai ganhar uma estrelinha na nuvem. O que eu vou responder se ele já perguntou e respondeu? Né? Não, faz total sentido, até porque, assim, pensa um gamer. Ele tem que ter uma baita de uma máquina robusta e ele só vai usar o mesmo conceito, só vai usar quando ela tiver... quando ele usa, ele está aproveitando daquele recurso. Quando ele não usa, aquele recurso, aquele ativo está parado. Isso é uma crescente realmente muito forte de ter uma máquina simples, mas que via uma conexão boa, mas que o processamento, a memória, todo o recurso computacional está do outro lado. Sim. E tu roda lá na nuvem essa máquina. Para edição de vídeos. Perfeito exemplo. A própria Adobe hoje, ela já colocou todos os softwares dela em nuvem. Sim. Então, hoje não está lá mais na máquina, não usa aquele recurso computacional da máquina. Sim. Porque ela entendeu que, primeiro, o mercado foi violentamente para a nuvem para contratar serviços em SaaS, que aí eu faço um gancho, que somente esse software como serviço ele tem que estar na nuvem, claro. Então por isso que uma coisa vai casando com a outra. Perfeito. Quando pega um CRM, um Salesforce, agora grande maioria dos RPs já estão em nuvem. Hoje é até difícil tu instalar um cliente no computador, né? Geralmente é tudo via algum tipo de browser da vida, assim. Nem cliente mais tu está instalando no computador, né? Até porque dá muito pau, né? Dá muito pau, exatamente. Então é justamente porque toda a parte de segurança, toda a parte de processamento, está tudo sendo administrado pelo especialista lá em nuvem. Então, com certeza esse teu ponto é muito pertinente e cada vez a gente vai ver mais, tanto para a pessoa física e, obviamente, as empresas, esse grande movimento que a gente já enxerga no mercado. Né? Perfeito. E falando agora um pouquinho de presente, a gente quer saber também como é que está o mercado, o cenário brasileiro. Um golinho d'água aqui. Minha voz não é tão ruim assim, eu tô meio rouco ainda. Fui lá para nossa terra, lá peguei muito frio, lá em Porto Alegre, na maratona. Sim. Aí, então, assim, hoje falando de presente, né, Cris? Nós estamos hoje num momento, assim, que eu digo muito mágico de tecnologia. Então, nós que estamos vivendo essa era da tecnologia, principalmente depois de tudo isso que a gente passou, essa aceleração que nós tivemos, a gente está tendo a oportunidade de viver essa transição. Então, hoje, quando a gente olha para mercado de cloud, é um mercado que cresce 2 dígitos há muito tempo ao ano. Hoje, a expectativa é sempre crescer mais de 30% mundialmente. Então, isso realmente vem crescendo muito. Foi aonde a Amazon cresceu demais, onde a Google está crescendo muito, onde a Azure cresce muito. A maior revenue share da Amazon é com a AWS, né? Sim. Passou o grande negócio. Né? Pouca gente que não é de mercado acredita que a Amazon ganha dinheiro com e-commerce, mas a Amazon ganha dinheiro com a AWS, né? Exatamente. E por que ganha tanto dinheiro? Porque entrega um valor, porque é como você falou, uma startup vai lá e cria uma solução. Aí, poxa, deu certo. Rodar de investimento, cresce, melhora a aplicação, aumenta o negócio. O que ele faz? Consome recurso. Vai consumindo recurso. Então, uma startup que entra pagando, sei lá, $300 num programa gratuito para startups. Dá 2 anos depois, já está pagando 30, 40, 100 mil dólares. E é muito difícil por mês. O cara migrar, né? Se tu tá dentro de um cloud, assim, para tu migrar para outro, é só se aquele cloud não está te sustentando, não está te dando o suporte necessário. Né? Porque esse ato de migrar e configurar novas máquinas em uma outra infraestrutura não é tão fácil para o cara fazer. Né? Sim e não. Depende da infraestrutura que foi montada a aplicação. A gente estava falando antes de Kubernetes, então não quero entrar muito no tecniquez. Mas quando faz uma aplicação em Kubernetes, que é uma arquitetura moderna, onde ela permite uma escala muito mais simplificada, ela se trabalha com containers, com o conceito de containers. Eu tive que aprender um pouco sobre isso 15 anos atrás. Eu, jovem advogado ali, primeiro cliente de mercado de tecnologia foi me explicar o que era Kubernetes e containers. Aí, ó. Eu confesso que nas primeiras 2 reuniões eu fingia que estava entendendo.
Mas depois eu entendi. E o conceito é o mesmo, né? Sim. Não muda, o que mudou é a tecnologia, mas o conceito é o mesmo. E quando a arquitetura está montada, baseada nesses conceitos, é pegar literalmente aquele container e movimentar de uma nuvem para outra. E esse é um dos grandes diferenciais, das grandes vantagens de ter serviços em nuvem, que não tem o tal do lock-in, que é tu ficar preso a uma aplicação. Então, eu tenho lá um servidor que eu tenho que casar com um fornecedor XYZ, porque os meus recursos vão entrar em end of life e eu vou ter que contratar mais. Então, a nuvem ela permite justamente essa flexibilidade. E uma outra coisa legal, até trazendo a tua pergunta, Cris, a parte hoje se usa muito e se fala muito, e é para onde o mercado está indo, em híbrida, cloud híbrida. Legal. E multi-cloud, aonde eu vou linkar o mundo físico, né, de servidores dentro de casa, dentro das empresas, com a cloud e fazer uma gestão única sobre isso. E também eu ser multi-cloud, onde eu tiro o melhor da nuvem da Google, eu tiro o melhor da nuvem da AWS, o melhor da nuvem da Microsoft, e eu tenho um convívio de mais de uma nuvem ao mesmo tempo nas minhas aplicações. Sim. Não necessariamente eu preciso ter A, B ou C. Isso para a governança é até importante, né? Para ter alguns estratégias de segurança, né? Então, eu tenho o meu banco de dados fica em um tipo de nuvem, a minha aplicação roda outro tipo de nuvem e tu vai conectando essas nuvens diferentes via API, né? Tem muito cara que vai trabalhando com essas formas para ter uma governança mais segura, né? Perfeito, perfeito. E, inclusive, usar o melhor de cada nuvem. Por exemplo, vou dar uns exemplos. A nuvem da Google, ela trabalha muito melhor com machine learning, com dados. Eu vou ter aplicações que tiram o melhor da Google. Eu quero ter um file server, um servidor de arquivos, porque eu já tenho hoje lá Microsoft na minha aplicação. Usa lá a nuvem da Microsoft porque entrega melhor aquele serviço. Então, isso eu acho muito legal nesse movimento da nuvem, e seguindo a tua pergunta ainda, né, Cris, de como nós estamos hoje, isso é muito bacana, de fazer uma estratégia que olhe para a governança, como tu trouxe, que isso eu vou pegar um gancho desse tema de governança e segurança. O que acontece? Tem um falso, como é que eu posso dizer assim, uma falsa expectativa que, poxa, botei lá a minha aplicação, meu workload na nuvem, ele está seguro. Tá? Não, é igual estar dentro do meu ambiente. Sim. Então, tem que ter uma gestão de segurança sobre aquilo ali, de acesso, contra intrusão e uma série de outros elementos para dar segurança àquela minha aplicação. Sim, ele vai ter a segurança básica da cloud que ele está contratando serviço, mas tu tem que ter uma camada a mais. Assim, teoricamente, se tu usa, vou pegar a AWS e vou lá colocar qualquer aplicação, qualquer coisa na AWS, ou colocar num servidor que eu tenho no meu escritório, teoricamente a da AWS vai ser mais segura do que eu tenho no escritório. Ou estou errado? Tá certo, mas não completamente seguro. Sim. E esse que é o ponto, porque assim como tu tem que instalar aplicações que olhem para que monitorem, que olhem o tempo inteiro, que façam ações sobre ela, em casa, no teu servidor em casa, tu tem que fazer na nuvem também. Então, por exemplo, outra coisa que confundem muito. Nossa, eu botei na nuvem, se der pau, eu tenho backup automático. Não. Eu aprendi isso do pior jeito possível. Então, até com medo de dar esse exemplo. Porque você aprende no amor ou na dor. Né? Exatamente. E é ruim aprender na dor. E aí, o que acontece? Isso também Claro, hoje já caiu, né? Isso, a dor já foi ensinando que não. Mas ainda existe muito esse mito, né? Coloquei na nuvem, eu tenho disaster recovery, se cair minha aplicação vai subir em outro lado, se eu perder meus dados, eu tenho backup. Não. E é justamente isso que a gente apoia as empresas em fazer essa gestão. Cuida do teu negócio, das tuas aplicações, que é teu core, e deixa toda essa parte de segurança, de monitoramento, 24/7, elasticidade e tal. E uma coisa muito legal que a gente tem apoiado é na gestão financeira.
que se chama, que é quase um gremlin, né? Começa a botar lá uma máquina, daqui a pouco já tem 50 máquinas e aquele custo vai aumentando desproporcionalmente as aplicações. Sim. Aí eu já crio um ambiente de homologação e como se aquilo ali não tivesse custo. Então, a gente tem visto isso acontecer demais nas empresas, né? E aí a gente tem ajudado também nessa frente, que é tudo que for cloud, a gente consegue fazer essa supervisão. Principalmente um outro ponto que ele é líder nas pesquisas de Gartner sobre os assuntos mais falados, justamente segurança da informação. Esse é outro tema que está doendo muito no mercado. Sim. E tem nos procurado muito para a gente apoiar nessa parte de segurança. Assim. Então, isso que é bacana, né? A gente faz um assessment, entende todas as vulnerabilidades e entrega um relatório para o cliente. E ele me diz, nossa, eu nem imaginava que eu estava tão frágil. Tão exposto. Daí a gente conversa abertamente. Sim. E é natural isso. O teu negócio não é segurança, o teu negócio é aplicação, é e-commerce, é outra coisa. Né? Perfeito. E, então, ele até, poxa, eu estou negligenciando. Não, é que não é o teu core. Então, a gente tem visto muito essa preocupação, até pelos últimos ataques e ransomware que a gente está convivendo, mas é um outro tema super, super relevante que está lá nas cabeças das pesquisas com CIOs e CTOs. Perfeito. Uma pergunta agora, falando um pouco da Movit. Explica um pouco para nós o que é a Movit, o que vocês fazem. Tu já deu aqui uma breve do que é alguns serviços, mas explica um pouquinho como surgiu, da onde surgiu essa ideia. Fala um pouquinho do histórico da Movit e o que vocês fazem. Ah, bacana. Eu adoro. Essa é a parte que eu gosto. Né? Não do negócio, mas da história da empresa, né? Que ela é bem bacana. Então, assim, a nossa missão é transformar a vida das pessoas com tecnologia. Então, lá de trás, dos lá primeiros Porto Alegre, dias... Lá no frio de Porto Alegre. Não, ela é manezinha. É manezinha? Mas a ideia veio um pouco de lá também. Entendi. O que a gente ajuda os clientes? Né? Mais do que o serviço que a gente presta, quais problemas a gente resolve? É justamente essa gestão da infraestrutura em cloud e outros serviços em cloud. Ou seja, nós nos tornamos os parceiros dos clientes em tudo que se relaciona com cloud. Okay. O que isso significa? Clientes têm desafios em colaboração, por exemplo, em videoconferência, em Drive, em problemas de e-mail, de spam, de comunicação, ferramentas padronizadas de comunicação. Nós entramos com a solução lá da Google Workspace, que resolve toda essa camada. Mas não só com a solução. É o que a gente usa. Eu tenho um negócio que eu me orgulho. A gente usa o Google Workspace, mas eu comecei a usar o Google quando ele era antes do G Suite. E ele era tão antigo, mas tão antigo, quando eu comecei a usar, que foi daquelas primeiras licenças que tu podia ter. Acho que era licença gratuita até que tu tinha 20 pessoas dentro da equipe. Cara, aquilo eu falo pro Google. Hoje o Google pode me cobrar o que ele quiser, porque eu fiquei uns 8 anos sem pagar nada para ele. E com uma solução completa, assim, né? Então, eu sou fã do Workspace. Isso é muito legal, assim. E eu já vou conectar da onde que ela surgiu, que foi justamente isso. Então, assim, a gente tem apoiado muitos clientes no crescimento. Mais do que um prestador de serviço, a gente se torna um parceiro estratégico de negócio. Então, tem vários e vários clientes que a gente acaba conversando na estratégia. Poxa, eu tô indo para cá, o que vocês acham? Como é que vocês enxergam segurança disso? Perenidade? E a gente acaba sendo parceiros dos clientes nessas decisões estratégicas. Então, hoje nós temos bancos, grandes varejistas, tem muitas empresas de tecnologia, unicórnios, temos várias empresas no nosso portfólio de diferentes segmentos, porque acaba não cloud para toda empresa, né? Então, desde o varejo, que tem cada vez usado mais, principalmente com o Magazine Luiza, fazendo todo esse movimento. Então, o varejo usa muito, indústria usa muito, porque com indústria 4.0 tem que rodar em nuvem, eu não consigo rodar só on-prem. Então, a gente acaba sendo esse parceiro. Ainda mais hoje que eles precisam ter toda essa questão de omnichannel, né? Então, total. Tem uma unidade de um varejo em uma cidade, mas tu usa quase que quase como se fosse uma forma de... Putz, me fugiu o nome. Onde que a gente guarda as coisas? Repositório? Não, um outro nome.
Um data center? Não. Físico, assim? Físico, é. É um Depósito. centro de depósito, quase, centro eles de usam quase distribuição. como centro de distribuição e um depósito descentralizado, né? Então, eu acho fantástico, tu falou da Magazine Luiza, várias vezes eu já comprei computador para o escritório ou qualquer coisa para o escritório que eles acabam entregando. A última vez que eu comprei, eles entregaram em 8 horas. Que é isso? Mas é que tem um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, né? Tem, só que eles usam as próprias lojas como centro de distribuição, porque eles têm tudo na nuvem, né? Então eles sabem esse computador, porque tem uma Magazine Luiza na frente do meu escritório. Então, basicamente, os caras, no final do expediente, eles pegaram o computador e entregaram lá na porta do escritório, entendeu? Então, isso é só possível graças a Deus. Tu falou isso, agora eu lembrei que outro dia eu comprei um presente de aniversário. Agora estou entregando, que eu comprei em cima da hora. E eu comprei às 11, quase meia-noite. No outro dia de manhã, você estava na minha casa. E isso o varejo se modificou muito com a computação em nuvem. E isso que é muito legal, assim. Não é a tecnologia e não é a inteligência operacional. É a união dos dois que permite entregar em 8 horas. Né? Porque se não tivesse uma eficiência operacional da logística com tecnologia, isso não seria possível. Então, esse movimento eu acho muito legal, assim. Então, basicamente são essas questões. Então, a gente apoia em sustentação de infraestrutura em cloud, de multi-cloud. Isso legal. É importante, não é a cloud A ou B. Então, a Amazon, Google, sustentação de infraestrutura. Então, nós somos o parceiro 24/7, monitoramento, atendimento humanizado. A nossa missão é manter o ambiente em pé. Segundo pilar, segurança. Então, a gente também cuida de toda a segurança desse ambiente. Legal. A gente roda assessment. Como nós temos clientes listados em bolsa, regulados por Bacen, então a gente, inclusive, nas ISOs, entrega os relatórios de segurança para conselho, para CVM, para essas entidades. É um serviço muito diferenciado, cara. Porque a gente trabalha bastante com empresa regulada também, muito por causa do Bacen. E parte de tu conseguir autorizações do Bacen é tu conseguir mostrar a capacidade técnica que tu tem e a segurança da tua infraestrutura, né, cara? Perfeito. E a gente viu como foi uma demanda de mercado, assim, que foi tendo essa necessidade, a gente criou esse produto, né? Segurança e modernização de aplicações, onde nós modernizamos aplicações legadas para aplicações em nuvem, justamente para aproveitar todo esse benefício da nuvem, legal, de escalabilidade, de redução de custos, tudo que a nuvem permite. Então, de serviços são basicamente esses, fora a parte de consultoria ali em cima de colaboração, ser mais eficiente a empresa com as ferramentas do Workspace. E aí tu contou a história lá que tu usou o Drive lá atrás. Como é que surgiu a ideia da Movit, né? Eu trabalhava numa multinacional como gerente de projetos e lá eu já tinha vindo para Florianópolis, era um cliente do Rio Grande do Sul, eu tinha uma equipe em Joinville. E eu aqui em Florianópolis, remoto, quando nem se falava em remoto. Sim, né? sim. Mas aconteceu. E eu disse, confiem que vai dar certo. E deu. E aí eu descobri no meio do caminho um tal de Google Drive, que, caramba, em uma única planilha de Google, eu podia ter o meu cliente, o pessoal que atende, eu gerenciando aqui de longe. Disse, nossa, isso aqui é fantástico. Isso, meu Deus, isso é do capeta, né? Sim. E ali que eu vi a colaboração de verdade. Aquilo ali é ferramenta colaborativa. E era só o Google que entregava aquilo, né? E eu disse, caramba, isso aqui é muito legal. E a Movit é minha 6ª empresa, então o empreendedorismo já está na veia, né? Legal. E aí eu disse, cara, aqui tem um negócio. Sim. E aí eu disse, puxa, não, minto. Eu disse, que legal se isso aqui tivesse para empresas, né? Porque eu usava na minha pessoa física. Sim, sim. E aí eu descobri que a Google tinha isso, e aí comecei a pesquisar, e aquilo ali era para a empresa. Não tinha eu não me lembro, mas não tinha um nome, né? Acho que era Google Drive. Era Google Apps for Works. Google Apps for Works. Esse era o primeirão lá atrás. Isso aí. Eu disse, cara, isso aqui tem negócio, pô, eu vou me realizar fazendo isso, né? Porque eu tinha que usar toda a minha bagagem de tecnologia e entregar uma coisa que fizesse muito sentido para as empresas. Sim. E aí que veio a ideia de criar a empresa. Eu disse, poxa, e aí fui testando ali no primeiro mês.
nem sabia que tinha Google no Brasil, já tinha, né? E isso há 7 anos e meio atrás. Então foi abrindo ali o mato e depois entrou comigo o Douglas, que é meu sócio. Legal. E eu e ele ali, cada um botou uma graninha de nada mesmo, ficamos 6 meses sem salário, disse, vamos lá, cara, vamos embora. E aí fomos vendo e entendendo que o mercado foi muito difícil, porque falar de Excel, né, entre planilha, documentos, do Google em nuvem, no mercado dominado por Excel e Word em máquina, mas quando a gente mostrava que era uma colaboração de fato e compravam a ideia, e assim, o que é legal? A gente não tem churn. São raríssimos os clientes que saem pelo valor que a gente entrega. Então, essa é uma das soluções que a gente adora trabalhar com elas, é um dos carros-chefes que a gente já transformou muito em empresas. Eu sou suspeito para falar, assim, para esse tipo de serviço que hoje o Workspace entrega, eu não conheço outro que consegue entregar esse tipo de solução, né? Porque, cara, tu tem lá tu tem gestão de e-mail, tem toda a parte dos apps, né? De planilha, docs. Tem agora que eles lançaram, não recente, né? Mas o Drive compartilhado ficou muito bom. Ficou filézinho, assim. Eu acho que era a única questão que eu achava ruim do antigo Google Workspace, era justamente isso, que o Drive sempre, tu não tinha uma gestão institucional da documentação, sempre era baseada no usuário, e agora eles modificaram, ficou muito bom. E também com essa questão agora do file stream também, cara, para mim, sim, eu sei que tem outros, mas nesse nível de diversificação de serviços, e fora, cara, o sistema, um negócio que eu fiquei pirado quando eu descobri, foi acho que é Google Cloud Search. O Cloud Search, que encontra tudo numa única busca. Isso eu achei, eu pirei a cabeça. Quando eu descobri, né, a gente fez uma atualização e daí implementou isso. Quando eu descobri, eu parei o escritório e falei, eu preciso mostrar um negócio para vocês. É muito legal. E assim, porque, cara, para nós é muito legal, porque, tipo assim, a gente é escritório de advocacia, então muitas vezes tu vai procurar um termo específico ou uma cláusula específica que tu já utilizou isso em um dos, 100 mil contratos que a gente já fez. Ele busca lá, tu quer, isso daqui talvez possa gerar. Cara, para nós é perfeito, sabe? É incrível isso. Eu não conheço o outro, estou aberto aqui, se tu falar que tem outro. Eu também não. Assim, a gente acredita muito e hoje a gente tem uma parceria realmente muito forte com a Google, mundial. Somos um parceiro premier, então, da Google, são poucos no Brasil, então nós somos um deles. Legal. E estamos buscando especializações, tem várias especializações, vamos lançar 2 agora no próximo quarter. Legal. Especializações de infraestrutura, de colaboração, porque realmente o Google entrega muito. E assim, tem muitas histórias engraçadas, que a gente chega em indústria tradicional, com 3 mil funcionários, e imagina, não vai mais usar o Excel. Sim. Agora vai usar a ferramenta da Google. E, nossa, são assim, resistências tremendas antes do projeto. Sim. Como a gente tem toda uma estrutura de comunicação, de formação, de guides, monta todo um projeto com a cara da Google para a empresa se veste de Google, e os sócios, o board das empresas entendem que isso traz uma atmosfera positiva para o negócio, de modernidade. Sim. Isso é muito bacana, porque aqueles que resistiam, nossa, está vindo a Google, depois que entendem o projeto, como funciona e como a gente leva esse conhecimento e essa mudança, nossa, se apaixona. Assim, tem casos de clientes, de controller, que não, eu sou Excel, tenho 3 tatuagens do Excel aqui. Até ele descobriu o Data Studio, e daí o cara vira a cabeça. Ele fazia orçamento com planilha, ele mandava 150 planilhas para o centro de custo, uma multinacional bastante grande. Sim. E quando a gente mostrou funções, e ele levava 4 meses para montar o orçamento, quando a gente mostrou funções que ele disparava planilhas para os seus centros de custos, que essas planilhas concentravam em uma única planilha mãe, que era o cockpit dele, e ele não precisava tocar em nada, que as pessoas preenchiam e caíam tudo no centro de custo já compiladinho,
Ele comprou na hora, assim. Na hora ele disse, me apaixonei pelo Google e migrou todas as planilhas dele. Eu sou um planilheiro de carteirinha, assim. O pessoal do escritório me conhece, eu sou planilheiro. Eu adoro números. Eu adoro. E, cara, desde cedo, eu sempre aprendi a mexer com Excel, assim. E daí, quando eu, mesmo já usando o Workspace, eu usava Excel e dificilmente eu usava a planilha do Google. Só que daí, com o tempo, eu fui aprendendo, fuçando, e daí, para mim, também não sou nenhum expert em planilha, né? Mas justamente isso que tu falou, essa capacidade de tu criar strings entre várias planilhas diferentes, cara, isso é fantástico para mim, é fantástico. E daí, quando eu comecei a aprender a mexer um pouco no Data Studio, tudo bem, o Data Studio já é um pouquinho mais xarope, ali, tu tem que dar mas depois que tu aprende a mexer num banco de dados organizado, com o Google Planilhas e gerando relatórios via Data Studio, cara, tu nunca mais quer usar Excel. Eu sou desse. Hoje eu uso Excel, sei lá. Às vezes só por costume mesmo, que eu abri sem querer o Excel. Eu vou confessar uma coisa. O meu computador não tem nem o Word instalado. Porque eu acabo usando o Drive do Google, porque eu também não gosto de ficar levando o computador para casa. Então, qualquer coisa, eu consigo acessar no meu computador de casa, eu consigo acessar no meu celular. Se eu tiver que alterar alguma coisa, então nem o Word tem no meu computador. E não tem o botão salvar, né? Eu não tenho botão salvar, exatamente. Exato. E eu sou uma que nunca salvava. Já perdi metade do TCC, assim. Eu também. Mas sabe que agora falando em cloud, como isso é importante, a gente comentou de pandemia, e isso eu quero entender um pouco o quanto que a pandemia deu guinada nessa digitalização. Mas a gente usa o Workspace há muito tempo e a gente desenvolve um sistema interno dentro do escritório que é para gestão de clientes, gestão de cap table, a gente tem um monte de coisinha lá dentro do sistema e o sistema é em nuvem também. E a gente usa um chat nosso que é o Rocket Chat, que é o nosso cliente, então a gente, além de ser muito bom, nosso cliente a gente sempre usou. Então quando deu a pandemia, e para nós foi bem impactante, porque eu fui o primeiro cara que pegou o Covid em Porto Alegre. Fui o primeiro paciente da casa, fiquei internado, fui para a UTI, foi um caos. Só que a gente percebeu que depois, cara, a gente não implementou nada de nenhuma plataforma nova. Tipo assim, todo mundo foi trabalhar para casa e não precisou implementar nada. Todo mundo continuou usando o que a gente usava. Para não mentir, depois de um ano a gente começou a usar uma plataforma que é muito legal, que vale a pena, fica a dica, chamada Gather. Eles fazem um escritório em nuvem, assim. É muito interessante porque tu parece um joguinho, assim, um joguinho de 16 bits. Tu monta o teu escritório com as mesinhas, tudo certinho. Pode customizar tudo certinho. Cada pessoa tem o seu avatar. E daí, quando tu quer conversar, vou conversar com o Romo. Eu saio da minha mesa, vou lá na mesa do Romo e automaticamente já abre uma chamada de vídeo, assim. Daí foi essa a única coisa que a gente implementou a mais de nuvem e foi game changer para nós, assim. A gente usa o Meet e tudo mais, mas para a conversa interna, para nós isso deu muita diferença. E porque justamente a gente, querendo ou não, a gente não foi remoto desde o início, né? Então, com o tempo tu vai perdendo um pouco aquela interação mais natural, assim. Se tu não força essa cultura de interação, a gente percebeu que a gente estava perdendo um pouco disso e a gente implementou isso e melhorou bastante. Mas fala para nós um pouquinho como que foi a pandemia para vocês aí. Olha, tem muita história, aí daí algumas horas, né? Mas assim, antes, uma coisa até engraçada, antes de pandemia, nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para provar que videoconferência era uma coisa boa. Sim. Que olha, tu reduz custo de viagem, fazia ROI, dizendo olha aqui, se tu economizar tantas viagens, integrar o teu time que está pulverizado, teus representantes, tuas franquias. Era um esforço muito grande que, poxa, videoconferência é uma coisa importante. Porque a gente já sabia, já tinha muito resultado de cliente.
Hoje ninguém pergunta mais, né? Hoje pergunta, tem videoconferência, né? Não, hoje o padrão de uma reunião é videoconferência. É isso aí. Quando não é videoconferência, tu tem que avisar, tu tem que vir aqui. E a Tu pessoa viu já do fica... convite que é presencial? E a pessoa já fica... Hoje já não curte muito, né? Tanto que hoje presencial é só ser é quase que um evento. Não, tem que ter um diferencial. Se é pra gente sentar e conversar a mesma coisa que a gente tinha que conversar por uma call, não faz sentido, né? Não, esse movimento eu achei muito interessante, assim, mas quando estourou a pandemia, nós tínhamos clientes em fechamento, tínhamos já clientes instalados e tínhamos prospects, assim. Os clientes, e tem feedbacks muito, muito legais. Indústrias super tradicionais, que não tinha escolha. Todo mundo tinha que fazer o layoff na hora. Sim. E o que foi legal? O depoimento dos clientes. Cara, eu estava muito tranquilo. Eu estava muito mais preocupado se as pessoas tinham estrutura em casa. Não me preocupei com ferramenta. Porque nós já tínhamos o Google, os e-mails já estavam na nuvem, então ninguém perdeu, falando de e-mails especificamente. Sim. Os e-mails já estavam lá e não tinha problema. Sim. Videoconferência todo mundo aprendeu muito rápido e eu consegui fazer uma gestão muito mais eficiente. Teve cliente que estava para fechar, naquele momento, que ele disse, cara, pelo amor de Deus, preciso disso para ontem. eu tenho 400 pessoas aqui que eu tenho que mandar para casa. Eu disse, cara, não tem milagre, manda para casa, administra-se, claro que a gente apoiou, né? Sim. Mas não tinha como fazer um projeto de 3 dias. Vocês fazem um onboard de treinamento da galera, se precisar. Sim. Claro que a gente acelerou, adaptou alguns casos, mas foi muito interessante os feedbacks de quem, assim, agradecimentos. A gente foi... como a gente acaba ficando muito próximo dos clientes, os caras dizem, cara, ainda bem que tu veio aqui, nos procurou, porque se não tivesse isso, seria o caos. Eu já tive que administrar outras coisas, né? Então, isso foi um movimento bacana. E depois, né, um ano depois, quando as coisas já estavam mais no lugar, esse movimento foi muito natural. Porque entenderam da importância de ter serviços em nuvem, porque muitos já tinham seu CRM, né? Porque o CRM praticamente todos são em nuvem já há algum tempo. Sim. Então ficou muito mais simples de explicar o porquê a nuvem é mais ágil, né? Pô, eu contrato um software no dia, 1 segundo depois eu recebo ali e já estou acessando ele. Sim. Só a nuvem que permite isso. Se não fosse, eu teria que baixar servidor, chamar o técnico lá da NASA para isso. Sim, configurar, ver se o computador tem capacidade para rodar aquilo. Mas assim, nós somos privilegiados assim, de ter passado, claro, né? Eu estou aqui falando de um lado da pandemia, né? Não entrando na parte horrível que todo mundo sabe, aconteceu, né? Que não precisa falar, já falaram bastante na TV. Mas a pandemia ela trouxe muitas oportunidades, não só de negócio, mas de conhecimento, de trabalhar novas formas de trabalho, de cultura de empresa, desafios. Isso estava falando, cara, é um desafio gigante de como as empresas vão preservar a sua cultura de uma forma remota. Sim. Então a gente apoia com cerimônias, muito além da tecnologia, né? A gente apoia com mecânicas de trabalho, como fazer uma gestão de times. Então, a gente chega nesse nível em alguns casos que a gente entende que a empresa, aqui vale a pena a gente dar um apoio nesse sentido. Sim. E, Rômulo, tu falou que teve muita demanda, né, nesse período. Certamente, então, o teu time também teve que crescer, né? E tu já revelou aqui um dado pra gente, mas vamos deixar ele falar. Deixa tu falar. Então, conta pra gente também como foi isso, esse crescimento da empresa, a questão de talentos também, que todo episódio, todo né, episódio. A gente tá aí por volta do 100 e todo episódio a reclamação é falta de talento. Então, conta pra gente um pouco como foi isso. Lá sobra talento. Opa! Tem vaga aberta, mas sobra talento. Olha, que vão querer roubar os teus talentos. Não, é só gente. Tem candidatos para as vagas, que esse que é o complicado, né? Esse é um desafio. Assim, durante a pandemia, ali no primeiro ano, nós não crescemos porque o mercado estava todo em dúvida. Sim, estava retraído. Seguraram o investimento. Nós não diminuímos. Isso foi muito legal. Nós não diminuímos e criamos uma política de não demitir ninguém. Legal. Então, a gente fez todas
olhamos para todos os custos, todos os movimentos que as empresas fizeram para preservar caixa e manter todo o time sem uma demissão. Conseguimos. Então, passamos ali alguns meses e depois a empresa voltou, o mercado começou a reagir, os investimentos começaram a retornar, confiança e necessidade, porque ficou muita coisa reprimida. Sim. Então, ali a gente voltamos a crescer. A Movit, desde o primeiro ano, a gente cresce 2 dígitos ao ano. Então, a gente vem mantendo essa consistência. E de janeiro de 2021 para cá, a gente fez um movimento bastante forte ali, inclusive trazendo mais um sócio, que assumiu toda a parte de tecnologia na nossa empresa. Então, hoje estamos em 3. E ele trouxe um conhecimento absurdo de todos esses serviços que a gente passou a ampliar, de segurança, de infraestrutura e tudo mais. E aí, vamos botar de janeiro do ano passado para cá, aí a brincadeira ficou ainda mais séria. Sim. Então, a gente vem... esse ano a expectativa é crescer 3 dígitos. Porra. Então, de faturamento. E de time, começamos com, acho que umas 30 pessoas esse ano. Devemos acabar ali com 85, 90 pessoas. Então, muitas vagas abertas. Mas assim, a gente tem a gente criou uma mecânica de talentos interessante. Assim, é muito criterioso na entrada. Sim. Então, assim, por mais que a gente precise, por mais que, cara, estou precisando de gente, por mais que tenha pressão das áreas internas, dizendo, me dá 3 aqui, que se 2 funcionar eu estou no lucro. Sim. A gente tem uma cultura muito forte de ser criterioso na contratação, principalmente com cultura. Legal. A gente trabalha muito a nossa cultura porque a cultura é o que repele. Sim. Se entra alguém e isso já aconteceu. Entrou pessoas que ficaram assim, são poucos, mas entrou ali um mês e o cara falou, cara, não consigo acompanhar a cultura. Eu venho de uma empresa tradicional e que não era de tecnologia. Então, assim, a gente começou a entender também que esse crescimento acelerado, ele tem desafios. Sim. Então, a gente criou todo um processo estruturado, fazendo fit cultural, com toda uma parte de recrutamento muito eficiente. Para atrair os talentos, a gente mostra o quanto é bom trabalhar na Movit sob o ponto de vista de clima e das tecnologias que a gente trabalha. Então, a gente investe muito em educação e certificação para time técnico. A gente entende o que é valor para cada uma das áreas. Sim. E depois que entrou na Movit, a primeira coisa que a gente faz, que a gente leva muito a sério, é o onboarding. Legal. Então, assim, são 2 semanas. Não adianta o time de vendas, não, mas eu preciso, o cara, vender. Ele vai, vamos fazer um part-time, mas ele não vai pular onboarding. Porque aquilo ali a gente está reforçando cultura, está mostrando os valores da empresa, está conhecendo os nossos produtos, quem são as pessoas, para daí sim entregar resultado. Isso para todas as áreas, sem exceção. Então a gente tem 3 pilares. Como a gente vai melhor atrair, reter e desenvolver. Legal. Esses são os 3 pilares que todas as decisões que a gente toma de pessoas tem que estar alinhada com esses pilares. E eu tenho um time muito bom de pessoas, de recrutamento. Agora chegando uma menina muito experiente de endomarketing para trabalhar, porque isso está dentro do RH, mas estava part-time ali com o time de recrutamento que já fazia o onboarding e trabalhava isso. Então, splitamos para ter uma pessoa que seja guardiã da nossa cultura, que comunique isso internamente e trabalhe o employer branding justamente para atrair. Né? Então, a gente mede tudo. A gente mede o eNPS, como é que está o clima do time. Então, hoje a gente tem ali na casa de 97 pontos de eNPS, mensurado constantemente. Como é que está o humor das pessoas. Promove muitos não, até porque tem que tomar o cuidado para não ser cansativo. Encontros de todo o time, festas, teve a festa junina na semana passada. Mesmo remoto, porque hoje 70% está fora, está espalhado pelo Brasil. Legal. Então, a gente está entendendo quais são os modelos. O nosso turnover é bem baixo mesmo. Legal. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana de retenção, entendendo a agenda pessoal de cada uma das pessoas. Eu faço analogia muito com o time de futebol, né? O cara que é centroavante, ele tem que jogar de centroavante. Não adianta eu querer pegar o goleiro e botar para fazer gol, ou vice-versa. Tem
que ter o olhar da gestão em cima da onde aquele talento vai melhor performar, porque é um ganha-ganha. O funcionário fica feliz porque está fazendo aquilo que ele brilha, que ele está motivado, e a empresa ganha porque ele vai entregar o melhor resultado. Sim. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando isso, né? De atrair os melhores talentos e principalmente reter esses talentos. Agora vamos... GPTW, já somos há alguns anos. Legal. E pontuamos 95 pontos na última avaliação, é uma avaliação super alta. Alto, caramba. Então, aí, talvez venham novidades pela frente aí no ranking, né, nacional. Então, assim, são várias ações que... hoje, até casualmente, nós tínhamos uma reunião de planejamento ali do time de pessoas e a gente estava fazendo uma análise de como a gente tem se tornado um RH realmente estratégico para a companhia. Legal. Que apoia no crescimento, que olha o negócio, que o RH, uma empresa de serviço é feita de pessoas. Sim. Então, o RH passa a ser uma área absolutamente estratégica no negócio. Né? Perfeito. Então, é assim que a gente tem, Cris, enfrentado esses desafios. Temos lá diversas vagas abertas. Porra. Eu falo, a gente tem ali, acho que 23 pessoas no escritório, eu já me embanando todo, imagina com 90 aí no final do ano, é brabo. Mas vamos, chegando aqui aos nossos finalmente aqui do nosso episódio, queria te fazer uma última pergunta, mais relacionada a mercado, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o mercado de cloud ainda é um mercado novo, assim, se a gente analisar, e sem dúvida nenhuma ele tem um potencial e um futuro bem longo. Dá uma pitada aí do que a gente pode esperar aí para o futuro curto aí, breve, do mercado de cloud aí. O que o mercado está se movimentando, algumas novidades interessantes aí para a gente acompanhar. Legal. Primeiro é a velocidade que isso está crescendo. Né? O mercado de cloud ele realmente está crescendo muito. Isso está na agenda de todos os CIOs, todos os CTOs cloud. O que não estava há 4 anos atrás, era uma pauta mais distante, hoje está em todos os executivos. Legal. Todos, sem exceção. Com todos que a gente conversa, isso está no orçamento, no planejamento, porque não gosto de falar caminho sem volta, é um belo de um caminho estratégico para as companhias. Porque o caminho sem volta parece uma coisa ruim. Né? É um caminho natural, né? É um caminho natural, boa, melhor. Então, isso, assim, presente e curto prazo é algo que está sendo muito visto. Todos os eventos, tu vai num evento de RH, fala de cloud. Tu vai num evento, porque as soluções estão lá. Então, a curto prazo, curto, médio e longo prazo, esse movimento ele vai continuar nessa velocidade. Mas o que vem além disso? Né? Dados, cada vez... Porque infraestrutura daqui a, 5 anos é commodity. Né? Nem se fala mais como inovação, tecnologia, estou indo para novo. Todo mundo já vai estar lá. Então não vai ser uma novidade. O que vem pela frente com muita força? Dados. Então, como extrair inteligência dos dados, e a nuvem é um grande apoio para isso, pelo poder de processamento, porque para eu processar dados em grande escala, eu teria que ter servidores gigantescos. A nuvem hoje é realmente muito barato fazer processamento de massa de dados. Então, cada vez isso está ganhando uma velocidade tremenda. A gente tem feito muitos projetos nessa linha também. E machine learning, deep learning, inteligência artificial. Porque isso... e outro ponto que também está chegando com tudo que a gente não enxerga ainda, mas vai mudar, que é 5G. Isso vai mudar. Isso dá para outro tema. Né? Mas isso vai mudar realmente. A mudança vai ser muito perceptível. Falando de empresas do mundo corporativo, dados e machine learning vai fazer uma diferença muito grande em modelos de negócio. Agora, 5G, no nosso dia a dia, a gente vai perceber isso rapidamente no mundo físico. Obviamente, um caminhão de oportunidades se abre nesse sentido. Né? Legal. Então tá, maravilha, Rômulo. Muito obrigado aqui por ter aceito participar aqui do nosso episódio aqui do Startup Life. Espero que tu tenha gostado.
Cris, obrigado aqui por me acompanhar sempre na bancada aqui do Startup Life. E Rômulo, eu sempre peço para a galera deixar o recadinho final aí. Se quem quiser conhecer um pouco mais da Moft, onde encontra, se quiser trocar uma ideia com o Rômulo. Se quiser mandar currículo. Se quiser mandar currículo aí, fica à vontade, Rômulo. Muito obrigado mesmo, o papo foi muito esclarecedor aqui, muito bacana. Tenho certeza que a galera vai gostar. E deixa aí o recadinho final aí para a galera, de quem quer conhecer um pouco mais do Rômulo, da Moft, ou mandar o currículo aí para as vagas abertas. Né? Que legal. Obrigado, Lion. Obrigado, Cris. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu adoro falar disso, de negócio, de gestão, de empreendedorismo e de cloud, de tecnologia. Então, é um tema realmente que dá prazer de conversar. Nós estamos no Brasil inteiro, temos clientes no Brasil inteiro e fora. Moft.com.br é nosso site. Lá tem algumas vagas abertas, né? Queremos talentos, precisamos de talentos. E também adoramos estar perto dos clientes, e muito mais como um provedor de tecnologia, e sim como um parceiro de negócio, de estar junto mesmo no dia a dia, de participar de decisões estratégicas e apoiar no crescimento com tecnologia. Então, nos procura. Tem Instagram da Moft, né? Só botar @Moft, Instagram, LinkedIn, todas as redes, nos encontra lá. E Moft.com.br também chega até nós e vai ser um prazerzaço. E, tem desconto se disser que Startup Life tem que desconto. Startup Life tem, de verdade lá. Maravilha, o pessoal vai cobrar aí. Maravilha, pessoal. Até desconto a gente consegue. Até desconto, claro. Então, com esse desconto aí, a gente vai encerrando esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Cris. E nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Tchau.